Todo mundo entendeu até ali, né, gente? Ô, professor, eu Oi. queria ver se o senhor podia explicar um pouquinho melhor sobre esse, você falou do pé diabético, que ele Ah, tem a parcial. Você explica um pouquinho melhor a para mim? parcial, quando ele tem o pé diabético já, ele pode ter uma ferida e pode ter uma perda de função, mas não é permanente e não é todo o pé. Ele vai continuar conseguindo andar, e só com dificuldade, e você pode reverter aquilo. Por isso que é parcial. Nem toma tudo e nem é permanente. Agora, se ele amputou a parte do dedo, ele já tá com alguma perda de função total, porque já perdeu o dedo para Ah, sempre. Não tem como recuperar esse dedo. entendi. Então tá, obrigado, viu? Aí é invalidez daquele membro, entendeu? Quando fala invalidez, que não é da pessoa. A gente não existe um termo da pessoa inválida. Existe a invalidez da função, entendeu? Igual que estava falando da hanseníase, se aquela parte da pele ali não soa, não sente dor, ela perdeu a função dela, então ela está inválida, entendeu? Por isso que a gente falava invalidez dali. Ah, entendi. Vocês estão vendo aí o slide? Estão, né? O diagnóstico precoce, então, ele vai evitar complicações e vai retardar a progressão das perdas existentes na doença. Agora, a possibilidade de associação das duas doenças, ou seja, da hipertensão arterial crônica, sistêmica e da diabetes, é da ordem de 50%. Ou seja, em 50% das pessoas que têm uma ou outra, tem as duas. Não sei se eu me fiz claro. 50% das pessoas que têm diabetes vai ter diabetes e hipertensão. 50% das pessoas que têm hipertensão vai ter hipertensão e diabetes. Isso que E é o qual que é a negócio. relação de uma com a outra, professor? Por quê? 50%. Acabei de falar. Não, a relação assim, por que que Ah, uma pessoa que tem diabetes vai ter também hipertensão? então, porque as duas doenças são doenças em que os fatores de risco associados, as causas dessas doenças, apesar de as duas ainda não terem as causas totalmente elucidadas, todas as causas que já foram elucidadas têm a ver com os hábitos de vida, então serve para as duas. Por exemplo, obesidade. Obesidade é uma condição que aumenta a chance de você ter tanto diabetes quanto hipertensão arterial. Comer uma dieta com muito sal não vai fazer você só ter pressão alta, como vai fazer você também ter diabetes. O sal também ajuda o açúcar a ir para o sangue mais facilmente. Se você comer muito açúcar, a tendência é que você engorde e tenha pressão alta também, além de diabetes. Entendeu? Então, os fatores de risco são fatores normalmente para as duas. Um ou outro que vai ser só para uma. Entendeu? Uhum. Que foi? Também casos na família, né? Hipertensos. É. Por que tem nas duas? Então, você vive bem, dá para viver bem, só que você vai viver com algumas restrições alimentares. Não é que você não pode comer sal nunca, nem açúcar nunca, porque tudo tem açúcar e sal. Entendeu? É que você vai comer bem diminuído. Deixa te come muito bem, assim, vive bem feliz assim. A gente que está com o cérebro já de gordo não sabe como viver bem. Te acha que deixar de comer o sorvete está morrendo. Mas, na verdade, o mundo não funciona assim. É porque isso aqui o mundo fala, ensina pra gente, de que a gente comer dessa forma, a gente não está comendo, está vivendo. Mas é mentira. Tem pessoas que vivem muito bem. Outro dia eu vi uma entrevista do Drauzio Varela, maravilhosa, assim. Por que que ele não come doce? É muito bom. Ele não come doce mesmo, ele não come nada de doce, praticamente. Ele falou que vai no aniversário, não come bolo de aniversário. Por quê? Ele estava nos Estados Unidos, uma vez quando ele era novinho, fazendo, sei lá o que ele estava fazendo lá, residência, sei, uma coisa assim, mestrado, doutorado. E aí ele viu o tanto que começou a comer muita torta lá, refrigerante, torta. E ele foi vendo o que estava fazendo mal para ele, e um dia ele resolveu cortar. E cortou e acabou. Ele não cortou assim traumático, quero emagrecer, não. Ele só cortou porque ele viu que não estava fazendo bem para ele. E hoje em dia ele não come.
Oh, é incrível, Érica. Érica. Eu tô com o jaleco ao contrário aqui, você não falou nada até agora, Érica. 1 hora de jaleco ao contrário? Possível. Você está olhando a minha cara aqui, rindo da minha cara e não me fala. Agora eu entendi porque você está gargalhando desde o começo aí, é por isso. Só você, não tem nem desculpa, foi só você que está aqui. Brincadeira. Aparecendo na câmera, vai ter auditoria aqui essa semana, o cara vai ver a auditoria e falar, o professor tá vestindo a roupa direito, né? Parabéns. Oh, 7 anos de estudo, não sabe vestir um jaleco. Oh, obrigado, Érica. Não adianta ficar rindo agora, não. Falar que não é sua culpa. Então, assim, casos na família de hipertensos, a pessoa tem que se preocupar Tem. quando não tiver Ela casos? tem, as duas doenças têm um fator genético, tá? Mas é o que eu tô falando, o fator genético ele é bem menor do que o fator ambiental, mas de qualquer forma é bom se preocupar sim. Uhum. Só um minuto aqui, gente. Depois ver o negócio. Deu um pauzinho aqui. Vocês acreditam nisso, gente? Eu tava com o jaleco ao contrário e a Érica deixou? Igual um idiota aqui? Ah, não. É nesse nível que nós estamos. Tá concentrado na aula, professor. É, tava. Tava rindo aqui direto aqui. Eu não tava entendendo por que eu tava com essa risaiada aqui doida aqui. Agora entendi. Bobear tirou até foto aqui, deve ter mandado mensagem ali no WhatsApp ali para os outros alunos ali. Olha, professor, se você está com o jaleco contrário. Incrível isso. O professor, você está falando da reportagem do Drauzio Varela, que ele cortou o doce? Esses dias para trás, eu falei que eu não ia tomar mais nada com açúcar, nem chá, nem nada. Não é a mesma coisa. De tarde eu fui lá e tomei um chá com açúcar. Não desce. É complicado, velho. É difícil. A gente sente falta, muda até o humor da gente, porque as meninas lá tomam tudo café sem açúcar, chá sem açúcar, só eu com açúcar. Eu falei assim, vou tentar. Nossa Senhora, até o humor muda. Mas o negócio é que... Nossa, que ferrou aqui. O negócio é que depois de um tempo você acostuma, entendeu? Só que a gente não dá esse tempo. Eu tomo café só com adoçante, agora eu já acostumei. No começo foi horrível, mas agora eu já acostumei. Ah, não desce. Tomar chá sem açúcar, nossa, o gosto é ruim. Eu adoro chá, mas sem açúcar é horrível. Chá com açúcar fica com outro gosto, pra você ter noção. Fica gostoso. Fica com outro gosto. O gosto de não chá. Ah, ele sem açúcar que tem gosto de não chá, aí não desce. E Tinha uma eu aluna, só tomo chá, eu não tomo café, então eu tomo chá todo dia. Até acostumar a tomar um chazinho sem açúcar, já passei raiva demais. tinha um aluno meu da teórica, do hospital, que ele falava que eu tomava café sem açúcar, né? Ele falava, isso aí que a alma já foi. Não tá desse jeito que a alma já foi. Não desce. Café já não é gostoso, sem açúcar, é que trava. Não, o café é gostosinho. Eu vou defender aqui o café. O café é maravilhoso. Só Não a favor vou do dizer, chá. eu não vou dizer que sem açúcar é mil maravilha, mas não vem falar do café, não. Ah, não, Tayana, sou mais o chazinho, Tayana, é melhor. Tá, credo. Não, café. Quando vem assim, é daquele tipo de pessoa que se não tomar um café de manhã passa até mal, aí começa a ficar tonto, viciado. Dá dor de cabeça. É, isso aí. Tenta não, Gisele. Tomar um café. Você também Tomar é? um cafezinho de manhã, dá dor de cabeça. Aí, Tenta tá não, vendo? Gisele. Quando você estiver trabalhando em enfermagem, você vai me contar se você não vai tomar um cafezinho. Fala pra ela. Vai tomar Não, eu café vou igual tomar um água. chá. Vai tomar café igual água. Aqui não tem chá lá. É difícil achar chá. Segurar uma garrafinha de café, Não né? desanima não, gente, café não desce não. Você acha café, mas você não acha água. Não acha água nem chá. Café com adoçante linha é ótimo. Com açúcar, então, deve ser mil maravilhas. Vamos lá. Então,
Eu já falei disso. Aí, o que acontece? Como essa possibilidade de associação entre as duas doenças é alta, o normal é que o manejo das patologias seja sempre na mesma pessoa. Então, por exemplo, quando eu estava atendendo no posto de saúde, eu atendia crônicos também, né? Fazia consulta de crônicos, que a gente chama, que é doenças crônicas, assim. A maioria das pessoas que eu atendia que tinha uma, tinha as duas. Elas apresentam a patologia, aqui, ó, aqueles motivos que eu falei, ó. Tem vários motivos, aspectos que elas se apresentam em comum, por isso que acaba a pessoa tendo as duas. Etiopatogenia, identificação da presença, identifica-se a presença em ambas, de resistência insulínica, por exemplo. O que é resistência insulínica? O pâncreas produz a insulina, que é o hormônio que faz o açúcar sair do sangue e ir para as células para ser usado na célula. Porque ele no sangue, em alta quantidade, pode fazer mal. O que acontece? Quando você come muito açúcar, muito sal, muita comida gordurada, não sei o quê, o pâncreas vai produzindo cada vez mais insulina, porque ele precisa cada vez mais, e quanto mais insulina ele joga no corpo, menos aumenta a resistência insulínica, ou seja, o lugar onde essa insulina age na célula para fazer o açúcar entrar, a insulina é como se fosse um portãozinho. A célula é uma paredinha, aí chega a insulina lá e faz um portãozinho para o açúcar poder sair do sangue e entrar na célula. As células começam a resistir à insulina, aí onde você precisava de, um exemplo, uma molécula de insulina para fazer aquele açúcar entrar, vai passar a precisar de duas. Isso é resistência insulínica. Resistência vascular da parede periférica aumentada, ou seja, nas duas doenças, depois de um tempo, você começa a ver que a resistência dos vasos periféricos aumenta, ou seja, não deixa o açúcar sair do vaso, porque o vaso fica mais forte. E disfunção endotelial, disfunção do próprio sangue, tá? Do endotélio, que é o tecido dos vasos. Os fatores de risco também alguns são os mesmos: obesidade, dislipidemia, que é o colesterol alto, sedentarismo, que é a falta de atividade física. O tratamento não medicamentoso das duas também são parecidos, que são as mudanças propostas nos hábitos de vida. São semelhantes para ambas as situações. Então, a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus são doenças que apresentam vários aspectos em comum. Também tem a cronicidade, ou seja, o mal que ela faz, o que ela pode requerer, é comum às duas. As duas são incuráveis, requerem acompanhamento eficaz e permanente para sempre depois que você a desenvolve. As complicações crônicas que podem ser evitadas quando precocemente identificadas e adequadamente tratadas, geralmente são assintomáticas nos começos, na maioria dos casos, difícil adesão ao tratamento, porque quando a pessoa não está sentindo nada, ela não quer tomar medicação. Eu não sinto nada, eu vou começar a tomar insulina agora só porque eu fiz um exame e deu que eu tenho diabetes. Não, isso é bobeira. Não vai tomar, dificilmente, no começo, porque ela acha que não precisa, porque ela não está sentindo nada ainda. O cara, tem pressão alta o quê? Não, vou tomar essa medicação, não, nunca sinto nada. Só porque eu fui fazer um exame de rotina lá, dimensional no trabalho, deu isso? Não, vou tomar isso não. Acaba não tomando. E aí só vai tomar a hora que começa a ficar tonto, a hora que começa a subir 3 degraus e de sentar, de 3 degraus tem que sentar, aí vê que a pressão arterial está fazendo diferença. Aí começa a tratar. E elas também têm a mesma necessidade de mudanças no hábito de vida e participação ativa do indivíduo. O que é isso aqui? Não é uma doença que você trata sozinho, você só trata com a pessoa. Se a pessoa não quiser se tratar, não adianta muito a medicação, não. A medicação, ela vai combater os sintomas. Eu falava muito isso com meus pacientes. Falava, Dona Maria, Seu José, a medicação é para combater os sintomas, é para não dar pico de glicemia, é para não atacar o coração do senhor, mas a medicação não cura. Ela só combate os sintomas. O que vai diminuir a diabetes e a pressão alta do senhor é mudar os hábitos de vida, fazer caminhada, deixar de comer menos sal, diminuir a fritura, diminuir os doces, diminuir o arroz, diminuir o pão de manhã. Não adianta parar de fumar, parar de beber.
Então, a medicação ela não trata essas doenças, ela trata os sintomas. Hipertensão arterial sistêmica é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio em indivíduos que não estão fazendo uso de medicamentos hipertensivos. E isso não é só uma vez medida, não, tá? Você faz algumas medições. Deve-se considerar isso no diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica a presença dos fatores de risco para lesão nos órgãos-alvos e comorbidades associadas. Doenças associadas, tá? Dislipidemia, diabetes. Lesão nos órgãos-alvos. Os órgãos-alvos da pressão arterial, quais são? Artérias e veias, sistema circulatório, coração, cérebro e outros órgãos. Mas principalmente esse. Para indivíduos sem diagnóstico prévio e níveis de PA elevado em uma aferição, recomenda-se repetir a aferição de pressão arterial em diferentes períodos antes de caracterizar a presença de hipertensão arterial sistêmica. Ou seja, não é medir uma vez só. Você vai medindo várias vezes durante períodos diferentes, porque você vai ter que conhecer a pressão usual do indivíduo, não sendo suficiente uma ou poucas aferições causais. Você tem que fazer várias aferições em um certo padrão para você identificar. Porque pode ser que aquela pessoa chegue no posto de saúde cansada, pode ser que aquele dia ela esteja estressada. E isso vai aumentar a pressão arterial, normal. Entendeu? Vai se tornar uma doença quando essa pressão arterial é mais alta do que o normal sempre. Ou seja, então, para isso tem que fazer várias medições. Essa classificação da pressão arterial para adultos com mais de 18 anos, tá? Normal, menor que 120 na sistólica e menor que 80 na diastólica. Pré-hipertenso, 120 a 159 na sistólica e 80 a 89 na diastólica. Hipertensão estágio 1, 140 a 150, isso aqui é 139, tá? Com certeza. Tá errado aqui, 139 aqui. Tá, que eu tava pensando. Agora que eu pensei, 159 está muito alto, é 139 isso aqui com certeza. Na hipertensão estágio 1, 140 a 159 de sistólica e diastólica de 90 a 99. O estágio 2 acima de 160 para sistólica e acima ou igual a 100 para diastólica. Cadê o tempo da reunião que eu estou vendo? Poxa vida. Alguma dúvida, gente, até aí? Estou falando, tá tranquilo? Estou falando muito rápido? Estão entendendo? William, você só explica de novo, por favor, o fato da hipertensão e diabetes ser 50%? Por que das duas assim? Por que as duas o quê? Por que normalmente as pessoas têm as duas? Sim, igual você falou. Então, a relação entre as duas, que é de 50%, ou seja, 50% de quem tem diabetes vai ter as duas, e 50% de quem tem pressão alta vai ter as duas. Por quê? As causas que a gente conhece, que ainda tem causas desconhecidas, costumam ser as mesmas para as duas. Por exemplo, obesidade. Obesidade é causa para as duas.
Dislipidemia pode ser causa para as duas, que é o colesterol alto. Os hábitos de vida que causam a outra. Você ser sedentário a sua vida toda vai causar tanto diabetes quanto pressão arterial, pressão alta. Você ser alcoolista pode causar as duas. Você beber muito pode causar as duas, entendeu? Então, normalmente, os sintomas são os sintomas. As causas são as mesmas causas para as duas. Então, as pessoas acabam desenvolvendo as duas. E depois que você desenvolve uma, ela passa a ser fator de risco para desenvolver a outra. Então, você tem pressão alta, você passa a ser fator de risco para desenvolver diabetes. E se você tem diabetes, você passa a ser fator de risco para desenvolver pressão alta. Por quê? Porque elas vão lesar alguns órgãos-alvos parecidos. Então, por exemplo, você tem diabetes mal controlada há muito tempo. Você vai lesando ali, o seu pâncreas vai produzindo insulina para caramba e tal, começa a falhar, não sei o quê. O açúcar vai lesar também os vasos arteriais. Os vasos arteriais sendo lesados, vai aumentar a chance de você ter pressão alta. Entendeu? Se você tem pressão alta há muito tempo, a pressão alta vai lesar os vasos arteriais, que vai fazer com que eles fiquem mais resistentes à insulina, que vai fazer você ter diabetes. Mas assim, quando você tem, por exemplo, a pressão alta, né, e cuida dela direitinho, toma medicação, aí fica normal, regular. Então, mesmo assim, a probabilidade de ter a diabetes também é maior? É maior do que as pessoas que não têm nenhuma. Mas se você estiver seguindo os hábitos de vida saudáveis e tal, começar a tratar bem tratadinho, bonitinho a sua pressão alta e tal, pode ser que você não tenha diabetes, é muito provável. Mas você tem mais chance de ter, estatisticamente, do que a pessoa que não tem nada. Entendeu? Entendi. Nossa. Aí, no caso, tem que ter, tipo assim, tem que estar sempre olhando, então, né? Se você tem um ou outro, então você tem que estar sempre fazendo um exame, olhando para... Se você tem uma ou outra, você tem que fazer acompanhamento, normalmente, no mínimo, de ano em ano no posto de saúde. Pelo protocolo, todo ano você faz os exames de novo, uma vez por ano, faz exames, vê se está tudo certinho, modifica a medicação dura 6 meses a receita, então você tem que ir no médico de 6 meses, pelo menos, para ele renovar sua receita, ver se está tudo certinho. Então, você faz um acompanhamento maior, quem tem diabetes ou pressão alta. E aí, quanto mais grave, a gente faz uma conta lá, faz umas contas lá, que chama protocolo, um protocolozinho nosso. Quanto mais grave você tiver, mais frequência você vai no médico e no enfermeiro de família. Tá, entendi. Então, para crianças e adolescentes de 1 a 17 anos, contam tabelas especiais que levam em consideração a idade e o percentil de altura em que o indivíduo se encontra para poder fazer esse cálculo da pressão arterial ideal, tá? Mas ela não é tão importante aqui. O importante é vocês entenderem como se dá essa doença e como que a gente trata essa doença no sistema de saúde, porque o tratamento direto dela vocês ainda vão reaprender na patologia e na saúde do idoso e tal. Aqui a gente está falando mais de saúde coletiva. Então, como que isso, no geral, influencia a saúde pública no Brasil? Mas só para vocês saberem, já que está esse dado aqui, uma pressão arterial ideal para pessoa de 1 a 17 anos é entre 120 e 80 miligramas, sem considerar o peso da pessoa, tá? Porque quanto mais pesado, mais sangue você tem, maior sua pressão arterial normal. Gente, eu vou finalizar por aqui, tá? Para a gente não começar diabetes e parar no meio. Eu acho que a aula foi bem proveitosa hoje. Novamente, vou pedir desculpa pela segunda-feira, esperar que não se repita. E se alguém quiser falar alguma coisa, se a aula foi tranquila, foi boa, não foi, se pode melhorar alguma coisa, tem esse espaço, tá? Foi boa, professor. Acho que tem coisa que a gente acaba entendendo mais quando a gente busca procurar ver um vídeo no YouTube, ler mais, que aí acaba que a gente vai tirando as dúvidas, a matéria entra mais, né? É assim mesmo. A matéria está ficando mais legal agora, está chegando nas partes que eu gosto mais. Eu não sei se vocês também estão gostando mais.
As partes só da legislação, às vezes, ficam um pouco chatinha, mas quando quando a gente começa a falar de manejo, de como que a gente faz, e são coisas que atingem a gente, por exemplo, eu falo diabetes, eu falo para mim o tempo todo, porque eu tenho dislipidemia, tenho colesterol alto, eu tô na lenha, eu tô quase pedindo para vocês me examinar aqui, para vocês verem um exemplo vivo. Então, a gente acaba ficando mais interessado, porque são coisas que a gente tem um tio, tem um parente, tem alguém, que a gente conhece um caso, então são mais São legais. coisas do dia a dia, né? Essas doenças acabam sendo as coisas do dia a dia da gente e acaba tendo um debate maior. Exatamente. Que Bom, tem gente que tem, né, os casos em casa, tem gente que não conhece, aí vai trocando experiência, vai falando, é uma forma também de aprender. E às Eu vezes, sou hipertensa. nem sempre a gente vai aprender o que você falou, que agora a gente vai gravar tudo. Aí é sempre bom, pelo menos eu faço isso, né? Eu busco procurar alguns vídeos, alguns textos, que aí acaba que entra de uma forma mais fácil também. Não com sei se para certeza. vocês funciona assim. Com certeza, é muito bom, sim. Bom, então é isso, gente. Até semana que vem. Até semana que vem, não, até sexta. Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem no trabalho, pode me mandar, tá? Mas é mais ou menos isso que eu falei mesmo. E vocês podem também ler a referenciazinha que eu mandei de hanseníase, que já ajuda bem também, tá? Se precisarem de mais ajuda. Qualquer outra coisa, pode me mandar no privado, lá no WhatsApp, que eu respondo também. Boa noite, gente. Até sexta. Boa noite. Vão com Deus. Bom descanso. Para você também. Ah, Tchau. não. Tchau. Boa noite. Tchau.